Dile no Aparapaya, Gandua, Dile Moço, Sanque Ataramushima. A salva de palmas para meus palmas. Bom, posso começar? A convite do Runtó, né? Eu hoje estou aqui para falar sobre o Sihun, né? Que é uma cerimônia voltada ao povo de Vodun, voltada ao povo aqui chamado o pessoal do Jeje, né? Então, eu quero dizer que o povo de Vodun, de cultura Vodun, em especial do Dahomey, eu vou falar da onde veio o meu Fon, meu Jeje, né? Que é de Aladano, a morte ocupa um lugar grande, né? Dentro dos ritos e das atividades, né, cotidianas desse povo Fon, né? A passagem de um membro é um evento que requer cuidados especiais, onde se prepara o morto para a sua ida, né, para o seu lugar de origem. E é um zelamento de familiares e de pessoas amigas. Então, quer dizer que o Sihun é um rito restrito, né, à família carnal, a família de Vodun, não é? Não é uma cerimônia aberta para todos. Por quê? Mais daqui para o final, né, eu chego a esse ponto, né? O porquê? Quem é que sabe quem foi essa pessoa em vida? Quem é que conheceu? O que essa pessoa foi capaz de fazer ou não fazer, né? Então, são essas pessoas com quem se convive em vida que mais tarde também vai servir de julgamento para que ele tenha a condição do Sihun dele, né? Para ele poder ter um bom lugar ou não, dependendo do que ele fez, dependendo do que ele foi aqui em vida, né? Na convivência com a sociedade, né? Então, os Voduns ocupam um lugar importante na vida da comunidade dos Fons, sempre, né? O Vodun é responsável, né, para religar esse mundo invisível do mundo visível, quer dizer, do vivo ao morto, né? E rege a vida dos homens, desde o nascimento até a morte, né? O destino do homem, tudo está ligado à força do Vodun. E após a morte do Vodun, né? Após a morte da pessoa, o Vodun zela por essa alma, conduzindo a mesma, né, até a sua nova morada, preparando a alma para um novo nascimento, um novo corpo, que será modelado por Nan, Vodun Nambukun. Quer dizer que, quando se morre, não morre a matéria, morre sim não morre o espírito, morre a matéria, né? O espírito volta em outro corpo, volta em outra pessoa, volta em outra família. E é por isso que depois de morte, a gente não se encontra mais lá. Hoje, todo mundo está aqui se vendo, né? Quando se morre, eu não vou encontrar a minha família, não vou encontrar a minha filha, não vou encontrar as pessoas com que eu vivi. Por quê? No ato de que eu morri, que a pessoa morre, essa energia vital é tirada do corpo. O corpo é levado para a terra, o corpo é consumido, mas essa energia vital é guardada quando uma outra pessoa está para vir ao mundo, Nanã modela, e essa energia vital vem para esse novo corpo. Então, a gente vem de uma outra dinastia que não sabe qual foi. É até quando a gente diz assim, numa família tem vários membros, né? Aí se tem um que não é muito legal ou que não sai de acordo com aquela educação que é lhe dado. Aí quando se fala assim, a ovelha negra. Não é que seja ovelha negra, é porque ele vem de uma outra família. Ele não volta aquele mesmo corpo que se foi, ele volta em outro, mas de uma outra família. Quer dizer, um morto, depois ele vem ao mundo em outro corpo. Então, quando depois de morto, ele não volta para a mesma situação, de mesma família, aonde há a diferença de uma família de um membro para o outro, né? A família ninguém é igual, porque não sabemos a que grupo ele saiu. E quando volta, quando tem a próxima morte, a coisa continua da mesma forma, né? Então não se encontra pós-morte.
é sempre uma transformação, é sempre feita uma outra família, né? Com membros diferentes, né? Então, as pessoas que têm morte normal, morte natural, normalmente essa pessoa morre por doença, que seria uma morte natural. Uma morte natural. Não estou falando da morte repentina. Tem aquela morte repentina, aquela morte súbita, que ninguém esperava que aquela pessoa morresse, a pessoa, pum, dá um treco e morre de repente, né? Então, essas pessoas que morrem de repente, ela tem um tempo para ficar num lugar misterioso até que ela possa cumprir a missão para poder realmente ter o que de direito do morto normal, né? E ainda existe aquelas pessoas que se suicidam, né? Que morrem fora da hora, né? Aí tem a punição de sapatar e não vai ter as coisas devidas que uma pessoa normal teria, que seria o chamado sirum, né? Porque houve a punição de sapatar, né? Então, a partir desse momento, eu vou começar a falar da morte em si, para poder nós chegarmos lá aos poucos falando sobre o Zerim, né? Então, tudo começa com o Vodum Akossu, que é um sapatá, né? Que é o mais velho, que mora numa zã, a zã esteira, né? Ele mora numa esteira. Então, todas as pessoas doentes vão pedir a misericórdia, vão para a morada desse sapatá, né? Então, esse sapatá vai cuidar com erva, né? Com mã, no caso no fom, com as comidas devidas, né? Fazendo os bó, quer dizer, feitiços e ebós necessários. Se esse sapatá vê que essa pessoa já cumpriu a sua missão na terra, aí esse sapatá decreta a morte dessa pessoa. E se esta pessoa ainda não cumpriu, aí se tem a recuperação desta doença, dessa pessoa, para que essa pessoa tenha a sua força vital para continuar a viver, né? Aí, a Kossu, que é esse sapatá, ele já passa essa missão, né, para um outro Vodum, que também é sapatá, que é o Abloveji, que é o sapatá que é capaz de ressuscitar, digamos assim, de dar a força vital para esse quase morto, né? E esse Vodum Abloji é um Vodum que anda junto com o Azauano. Eles possuem os mesmos hábitos, né? Tem propriedade, com muita propriedade, junto com o Vodum Badé. Então, ele, inclusive, ele é chamado de Rei da Floresta, né? Por quê? São capazes de devolver o corpo, né, a força vital novamente. Então, a vida volta para essa pessoa doente. Por quê? Ele ainda não cumpriu tudo que é determinado para ele cumprir aqui em cima na Terra, tá? Dando o Vodum, decretou a morte dessa pessoa, a pessoa já cumpriu tudo na Terra, então foi declarado como morto. Aí onde entra o Djovodum. O que é Djovodum? Djovodum é Vodum do tempo, Vodum do vento, né? É Vodum feminino. Que aí esse Djovodum, ele saculeja lá, balança lá seus braceletes de ferro, que sopra um vento frio sobre o corpo daquele que irá morrer, fazendo com que o hálito vital saia do corpo, carregando a alma para fora, né? E aí, neste exato momento, a alma sai, né? E começa a se preparar, digamos assim, a morte realmente desse ser, né? Que nesse exato momento, que morreu, ele é entregue para a Vimade, né? Aí a Vimade, a partir daí, é que vai cuidar, a Vimade é que vai conduzir, né, esse corpo, esta alma, até o Atimé. Atimé é uma árvore sagrada que é a residência do Vodum louco, né? E que é a porta sagrada que conduz o morto ao novo mundo, ao mundo dos mortos, né? A força vital, logo que essa força sai do corpo, essa força ela é logo guardada para que não haja assim intervenção de bruxos, de feiticeiro, né? Para que essa alma não venha a trabalhar para coisas não boas. E é nessa hora que Vodum Euá,
entra com a sua cabaça, o seu assanguê, e guarda esta força vital para Nanã. Um próximo corpo usarem essa força vital. É onde eu disse ali no início que você volta, né? A tua vida volta em outro corpo lá no futuro, quando Nanã tem a necessidade de moldar mais seres humanos. Onde eu digo, ninguém encontra com ninguém, né? Se constrói novas famílias e assim sucessivamente. E assim é o ciclo da morte, né? Da morte e a vida. E o Vodun está sempre ligado, tanto à vida quanto à morte. Sempre nos regendo, sempre nos dirigindo, né? A morte é um evento sagrado, né? É um momento de encontros, né? É um momento digamos assim, aonde é realizado tudo aquilo que se realizou durante a vida dentro de uma comunidade. Qual foi o papel fundamental dessa pessoa em vida, né? Para poder a gente fazer, nós não, né? O Vodun fazia a transição. Quem foi essa pessoa, né? Qual foi a importância que essa pessoa teve na vida? A relação pessoal, se teve boa conduta na sociedade, se angariou, conquistou amizade, se foi uma pessoa de bom caráter, né? Tudo isso vai servir para o julgamento da pessoa a ser moldado e voltar novamente. Se foi uma pessoa boa, se for uma pessoa de bom caráter, uma pessoa de boa amizade, né? Ele voltará bom. Ele terá não terá punição de sapatar. Ele volta porque foi uma pessoa que prestou coisas boas aqui na Terra, né? E se for uma pessoa que não foi uma pessoa boa, ele tem a punição voltando, né? Como uma pessoa má também. Não quer dizer que vai ser sempre má. Para isso, o Vodun rege a vida e a morte. Tentar consertar para que um dia, quando essa pessoa vir a morrer nessa nova vida, voltar para uma vida melhor. Então, vida e morte é sempre um ciclo, é sempre uma mutação, né? Sempre procurando mudar para que fique tudo melhor, né? Então, e toda essa transição da morte, todas essas etapas, né? De morrer, de decretar morte, tudo isso é coordenado, né? Pelo Sapatá Azili, que é um Vodun, ele que anuncia a morte, é um Vodun que como é que se diz assim, rege todo esse processo de morte, né? Vamos dizer assim, em respeito a este Vodun, né, nós não devemos pronunciar o nome dele no escuro. E por causa deste Vodun, é que no primeiro dia que a gente começa a ajeitar o Sihum, ninguém fala nada. Pelo menos antigamente era assim, agora eu não sei. Então, o primeiro dia de Sihum é uma noite onde vai se preparar, arrumar o banco, né? O que é arrumar um banco? É arriar a cabaça, arriar o bancocé, que são os barros, né? Submerso em água, que é Sihum, onde vai ser tocado, né? O Sihum dessa alma, desse espírito, né? Então, nesse dia, nessa noite, que é uma noite de preparo, é uma noite interna, é uma noite só para o povo da casa, de quem vai preparar esse Sihum, ninguém pronuncia palavra nenhuma, ninguém fala nada. Tudo é por gesto, né? E tipo assim, balbuciando, fazendo sinais, né? Apontando, fazendo a pessoa entender, sem pronunciar nada sequer. Aí quando o dia amanhece, no dia seguinte já se vai pronunciar palavras, e nessa outra noite se começa, né? O toque do Sihum, né? Toque esse que não tem uma definição de dias. O toque, os dias do Sihum, vai depender do que essa alma aceitou ou não aceitou. Aceitar, sim, dele estar em paz ou não. Então, a pessoa que está presidindo, né? Que é muito importante que quem faz o Sihum de Vodunce é o próprio Vodunce, né? Não é Ogã, não é Ogé, o nosso culto é de Vodun, nosso culto Fon é de ancestral. Então, quem faz o próprio Sihum somos nós mesmos, somos nós Vodunces, né? E os Vodunces, né? Então, quando se começa a fazer, todo dia é acompanhado se aquele espírito estar bem.
está em paz. Então não tem essa contagem no FOM, pelo meu segmento, Podabá e Coecifá. Não tem uma contagem exata, vou tocar 3, 4, 5, 6, 7 dias, não. Tem a contagem de todos os dias, se perguntar a esse espírito, se esse espírito já está em paz. Se ele estiver em paz, parou. Tocou o seu último dia, parou, sem contagem de dias, né? Assim procede na formação do FOM da minha família, tá? Então, estou passando o que procede no Podabá e Coecifá, tá? Fazendo isso, né, vendo o dia que o Vodum, que o espírito está em paz, aí ele vai tomar um caminho bom, ele vai tomar um caminho de paz, de prosperidade, onde ele volta, ele está guardado na cabaça com Euá, ele volta para Nã, aí Nã vai modelar, esse espírito volta em outro corpo para uma nova vida, que é um renascimento, tá? Então, e quando chega a parte que morreu, teve todas essas etapas, tem o dia do Zerim. O que é o Zerim? O Zerim é aquele cortejo, né? É aquela procissão que se faz até levar aquele corpo lá para o cemitério para ser enterrado, né? Aí vai haver a decomposição. Aí nesse exato momento, aí o Vodum que faz essa decomposição é o Zumbimangué, né? O Vodum ele se aproxima para poder fazer, né, a decomposição, onde é devorado aquele corpo, não o espírito, não, né, só a matéria. Aí é onde entra pó, Vodum Possu, que tudo isso é a carga do Possu, que se pó não preparou ainda a campa, não está nada preparado, nada é devorado. Aí, a partir de quando pó dá permissão, aí começa o processo de deterioração do corpo, né? Então, é muito bom sempre lembrar que na cultura Fon, a vida e a morte andam sempre juntos, né? O Vodum atua na morte, cuida da manutenção e do desenvolvimento da vida. Há uma integração absoluta da força que rege a vida e que rege a morte. Por quê? Os mesmos Vodum que nos cuida é o mesmo Vodum que cuida da morte, né? Quando nós voltamos, se o morto for uma pessoa boa, ele volta bom. Se ele não foi, ele não volta bom também, né? É onde que o Vodum rege na vida para melhorar essas pessoas que na outra vida não foram boas, que não foram pessoas decentes, que várias falhas, tá? Então, e o que fica? Pra gente, para falar do Sirrum em si, né? Aprender a viver, né? É a mesma coisa de que aprender a morrer. Porque se você não vive bem, você quando morrer também não vai estar bem. Então, por isso diz o Vodum, vamos ser pessoas boas, vamos ser pessoas sensatas, vamos ser pessoas de educação, que quando essa força vital sair desse seu corpo e voltar, ele volta para uma nova vida de prosperidade. Então, essa é a filosofia, né, do Zerim, essa é a filosofia do encaminhamento do morto dentro da tradição Fon, né, do Benin e do Podabá e do Coecifá, que é o axé a qual eu pertenço, né? E muito importante lembrar que nós somos dependentes, tanto na vida quanto na morte, um dos outros. Porque o mundo, quem faz somos nós. Se eu não fui boa pessoa, o dia que se morre, eu não vou ter testemunho para falar que eu fui boa. Eu vou ter testemunho para falar que eu não fui uma pessoa boa. Aí eu vou ter a punição de sapatar e não vou ter uma vida boa do outro lado, nem uma vida boa quando voltar em outro corpo. Entendeu? Então, mais ou menos, eu acho que eu consegui resumir nessas palavras que seria o Sirrum do Fon, né? E falando assim, o Sirrum é uma grande festa para amigos, para as pessoas que conviveram, né? Festa essa, né? Tirando a parte do rito litúrgico interno, das obrigações, dos bichos que se corta para esse espírito, né? Acabou essa parte, aí é a parte de festa, aonde as pessoas vão comer, vão beber, né? Todos comem,
daquele bicho que foi dado por Egum. Não tem esse negócio que não se come o bicho que cortou para esse morto. Não, come. A única pessoa que não pode comer carne nenhuma são a pessoa responsável pelo aquele sirum, a família de sangue, família carnal. Mas os demais, as visitas, os amigos, todos podem comer carne. Não existe esse negócio que não come carne, né? E a veste de nós do Fon? Não se há a necessidade de se vestir branco, que o Fon é colorido. Se veste branco nos dias de Sirum, pessoas que são de Vodum que veste branco, ou aquele morto era de um Vodum do branco, aí vai ser obrigado branco. Mas tirando isso, o Vodum colorido, morre a pessoa de Sapatá que é do colorido. O Zerim vai ser todo tocado com tudo colorido. Não existe essa de ser o branco, de só o branco, né? E é uma festa restrita para quem conviveu. Por quê? Quem conviveu é que pode falar a respeito daquela pessoa, se for uma pessoa boa ou não, para poder a pessoa ter a sentença perante a Sapatá. É o que eu tenho para falar. Eu acho que eu consegui falar bastante coisa em poucas palavras, né? Mas assim procede o Sirum, né? E falando do ato do Zerim, que é o ato de você levar o morto até a sepultura, né? Para enterrar. Aí você tem as palavras de Sapatá, você tem os agradecimentos, você tem as palavras. A cantiga diz isso, né? Você foi, a pessoa está indo por quê? Porque já cumpriu a missão, essas coisas todas, né? E isso aí eu acho que não é coisa para a gente gravar e tal. Então, enfim, o Sirum do Fon é assim. Dile no Aparapaya, Gandua Dile Moço, Sanque Ataramushima, Olongo Alongueo, Dile no Aparapaya, Invumbi Alonguira, Aya Dile no Aya Dile no O Dile no Aparapaya, Invumbi Alonguira.